Deus seja louvado. Amém, amém, amém. Deus é bom. Não tem melhor lugar melhor. Estarmos diante dele, poder abrir o coração, o fôlego de vida, para dizer: o Senhor é o autor desse fôlego. Me restaura, faz tudo o que precisa ser feito. Amém? E depois, durante a semana, lembre bem dessas orações, lembre bem desse agir. Não se aparte daquilo que Deus ministra aos domingos. Por mais que você seja roubado do lado de fora, entenda, nós não temos que servir de alimento para o ladrão, para o inimigo. Pelo contrário, aleluia, nós temos que levar a boa semente, amém? De vida que está no nosso coração, amém, meus amores? Amém. Rapidinho, vamos lá. Quero encerrar, na verdade, a mensagem que nós começamos no domingo passado. E como temos a oportunidade de estar ainda aqui ministrando, eu quero encerrar aquilo que nós começamos. E foi tão complicado, eu sei que não foi fácil, espiritualmente, né? Para os que discernem espiritualmente, ok? Nunca é, de repente, um problema, algo nosso. Mas um teto que se ergue, que se estabelece da parte do maligno, para que não possamos alçar voo, entrar nas regiões celestiais, entende? E se nós não chegarmos lá, não tem vitória. Diga isso, não tem vitória. Entende? As coisas não acontecem no plano terreno. Eu preciso alçar voo pela fé no Espírito, aleluia. E quando eu entro, tudo muda. Diga, tudo muda. Amém? Então eu te desafio a viver esse estilo de vida todos os dias, não é só aqui na igreja. Isso é algo que nós vivenciamos todos os dias. Deus nos dá a oportunidade, Ele nos chamou para andar com Ele. Quantos dizem amém a esta palavra? Amém. Então nós estamos aqui ministrando, falando, refletindo sobre a 6ª carta do Apocalipse que Cristo entregou para que João levasse a mensagem ao anjo da igreja, ou seja, aos que lideram a igreja. E sem dúvida as 7 cartas existiam nos dias de João, ok? Elas estavam todas ali, mas sem dúvida a prática, a contaminação, tudo isso se estendeu até os dias de hoje. Por isso a palavra do Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, a palavra nos alcança exatamente neste século 21, com as mesmas características. Então, sem dúvida, essa carta se estendeu e irá acompanhar a igreja, todos esses ensinos, até a volta do nosso Senhor Jesus. Para a igreja termina no arrebatamento, porque a igreja será levada, amém? Pergunta, você sabia disso? Alguém? Todo mundo sabe disso? Você é crente de verdade? Amém? Somos crentes de verdade, aleluia. Quantos estão esperando ser chamados? Cristo não virá nos buscar até aqui, ok? Pelo contrário, nós subiremos até Ele. Leia as escrituras, que o Espírito te dará a dimensão, Ele abrirá o teu coração, você vai crescer em fé, e para Deus não há nada impossível. Quando Jesus ascendeu, os discípulos ficaram, como assim? Começou a se erguer, foi indo embora nos ares, na nuvem, foi levado até sumir, não é? E ele disse, vou voltar, viu? Não se esqueçam, eu estou indo, percebe? Mas o Pai vai enviar o Consolador, o próprio Deus Espírito Santo, e Ele vai dar entendimento, sabedoria, revelação para vocês. Então me aguardem
aguardem, porque eu voltarei para buscá-los. Então nos ares a trombeta ressoará, não me pergunte como, nem como será, mas os que são dele ouvirão, os que são dele atenderão ao comando, ao chamado, e então seremos retirados, subiremos, levados pelo Espírito Santo e apresentados, não a Jesus que já nos conhece, mas ao Pai. Ao noivo apresentando a noiva, dizendo: aleluia. São as promessas, é Bíblia, são escrituras. E se até aqui, até chegamos agora no Apocalipse, mas se você olhar para trás, quantas e quantas centenas de milhares de profecias já se cumpriram? Poucas faltam, que na verdade é esse advento grandioso, né? Do arrebatamento da igreja e depois Jesus pisando na terra novamente, através ali de Israel, quando ele coloca os seus pés ali no Monte das Oliveiras, e ele vem prestar conta com todas as nações, reunidas ali para o Armagedon. Ok? É a prestação de conta, quando as nações decidirem invadir e acabar com Israel, Jesus virá em defesa do seu povo, de acordo com as Escrituras, ok? Quantos sabem que Jesus nasceu judeu? Em Israel, ok? Amém? Não que ele, a natureza, isso é a natureza humana que veio, mas a divina, ele é Deus, é juiz e é Senhor e reinará sobre todas as nações. Uau, vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Amém. Mais forte. Amém. Queridos, uma recordação, eu sei que vocês estudaram a semana toda esse capítulo, e vocês escreveram um livro de meditação, lindo demais. Apocalipse 3:8, quando Jesus diz para Filadélfia: conheço as suas obras. Na verdade, Jesus estava revelando o quê? Nós já vimos isso. Estava revelando uma dupla luta de fé que Filadélfia, a igreja escolhida, passava ali na terra, né? Ela sofreu por amor a Cristo. Será que sofremos por amor a Cristo? Pagamos um preço por sermos cristãos? Entende? Porque se somos cristãos verdadeiros, incomodamos o mundo. Eles não nos aceitam, eles não batem, eles não nos aplaudem, eles não nos colocam nos primeiros lugares. O mundo exatamente reage contrário, porque quem governa o mundo presente, pecaminoso, é Satanás, o príncipe deste mundo. Que é Satanás quem governa, que está atrás dos governos e das nações e por aí afora. Ele estabeleceu o seu trono em meio às nações, aqueles que aos perdidos, entende bem? Tem várias expressões, eu não quero entrar nesse tema, mas é exatamente isso. Então Jesus, quando ele voltar e pisar, ele não vai voltar como o cordeiro, aquele que foi abatido, que abaixou a cabeça, pagou o preço pelo sacrifício. Não, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e todo mundo, todo joelho vai ter que se dobrar diante da presença dele aqui neste mundo e nesta terra. Uau! Grandioso, maravilhoso, aleluia. Nós todos estaremos com ele. Entende bem? Nós veremos cá o cumprimento de cada uma destas passagens, porque nós vamos ao encontro para as bodas do Cordeiro. Seremos levados diante do Pai, aleluia, e ali com o corpo glorificado como noiva, como exatamente a autoridade que Cristo nos dá. Leia as Escrituras, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, sem dúvida, quando ele voltar, junto dele, nós também voltaremos para julgar a própria terra. Então, vejam bem, é grandioso demais. Hoje parece que nós não temos muita importância, né? Nos sentimos às vezes sozinhos,
Mas presta bem atenção, o que você guarda no teu coração é precioso demais. Você guarda a vida do Deus do universo, do Deus Criador. Você carrega em você esse fôlego de vida que vem de Deus, que te dá, que te leva para uma vida eterna. Então veja bem, não é tão fácil encaixar tudo isso no meio da pecaminosidade, da maldade, né, dos descrentes, daqueles que zombam de Deus, daqueles que desprezam a própria verdade, a palavra, ou por não conhecer. Mas se estamos do lado, nós somos esses mensageiros que os levarão a conhecer. Dificilmente alguém nunca ouviu falar de Jesus nos nossos dias, porque o Evangelho está sendo pregado em todas as nações, a todos os lugares da terra. Amém, queridos? Amém? Então não é nada difícil. Um descrente vai olhar para você e vai ver em você atitudes, decisões, uma vida de santidade, não é? O que você fala tem poder, tem autoridade. Vai olhar para a tua vida, vai ver os frutos, vai olhar para a tua casa, para a tua família, vai poder ver ali, né, a união verdadeira, o respeito, vai ver a autoridade dos pais, as coisas concorrendo para o bem na sua própria vida. O mundo percebe, ele entenderá. O mundo vai olhar e falar: nossa, eu ganho 10 vezes mais que você, não tenho a tua paz, não tenho a tua alegria, não tenho a família que você tem. Então presta bastante atenção, nós refletimos a luz de Cristo em nós. Não é pelas circunstâncias, somos provados nas circunstâncias, mas é diante dessas circunstâncias que a glória dele, que o favor, que a presença dele se torna cada dia mais real. Se você crê nesta palavra, queridos, então dê um forte aplauso ao Senhor, de coração, de coração. Então Filadélfia, a igreja do Senhor, aleluia, teve que sofrer por amor a Jesus, amém? Assim como a igreja em Esmirna. Quem lembra a segunda carta? Presta bastante atenção. Tanto Esmirna quanto Filadélfia tiveram que sofrer por amor a Cristo, tiveram que vencer a batalha da fé contra o paganismo, entende bem? Contra a incredulidade, contra todas as instituições espíritas malignas, entende? Eles tiveram que sofrer toda forma de perseguição, pois quem guarda a perseverança, como nós vimos aqui no texto de Apocalipse 3, a igreja que guarda, né, a palavra da perseverança, presta atenção, ela entra em confronto, é confronto radical com o mundo descrente, com o mundo ímpio. Veja bem, e se nós nos deixarmos abraçar ou carregar por este mundo, o que vai acontecer? Virá uma consequência que nós vimos na palavra semana passada: o Senhor fechará a porta da pregação do Evangelho. Então, se a sua família ainda não se dobrou diante do Senhor, vai chegar um tempo que, por mais que você ore, por mais que você faça, a palavra não alcançará mais o coração daqueles que não creem. Veja bem, essa porta da graça, do Evangelho que te alcançou, ela se fechará. E aqui a igreja de Filadélfia encontrou a graça, foi elogiada, escolhida, separada por causa da santidade e da verdade. Então a santidade e a verdade tem que ser o adorno principal do cristão verdadeiro, daquele que traz a presença do Espírito Santo na sua vida. E essa luz, essa verdade brilha no casamento, na educação dos filhos, brilha na hora de colocar as suas mãos, de prosperar, brilha, e assim permanecerá até que sejamos levados ao encontro de Cristo. Mas nem todos vivem esse nível
de vida, há muitas brechas, há muitas amarras espirituais por causa do pecado. Ainda no versículo 7, o Senhor, quando se apresenta, Ele diz: eu sou o santo e o verdadeiro. Não se esqueça de quem Cristo é. Por favor, antes de abrir a sua boca, antes de querer servir ou fazer qualquer coisa para o Senhor, entenda bem, não se esqueça de quem Ele é. A igreja verdadeira o conhece, porque preza pela verdade das Escrituras, traz as Escrituras no seu próprio coração. A igreja que tem a porta da pregação, veja bem, é uma igreja que busca a santidade do Senhor. Nós não percebemos o quanto somos santos, mas a circunstância da vida vem para nos mostrar a realidade que não sou mais eu, mas é Cristo na minha própria vida. Eu poderia responder o mal com o mal, mas pela palavra e pela vida do próprio Espírito em mim, eu não consigo responder o mal com o mal, eu respondo o mal com o bem. Eu dou a face para que batam. Você entende? É o outro lado. Deu de um lado, entrega o outro, tomou a tua capa, anda 2.000 milhas a mais com ele. Não se levante contra, não use a força, não use o direito. Que direito? Nós não temos direito algum. Entenda bem, quem tem todo o direito, governo e poder é o nosso Senhor. Nele, se Ele não fizer por mim, entenda bem, me resta dobrar os joelhos, glorificar o seu nome, pedir a sua ajuda, se for feita a sua vontade. Entende bem? E então Ele agirá de forma maravilhosa, poderosa, para nunca mais aquela maldição voltar a entrar pelas suas próprias portas. É o Senhor em nós, nunca será nós e o Senhor. Não existe isso, queridos. Precisamos morrer para nós mesmos, precisamos entender. Então, como eu posso ensinar uma palavra com essa profundidade, quando eu mesmo não tomo uma posição diante do Senhor, diante do mundo? Porque o mundo está aí pedindo todos os dias, ele está apelando todos os dias, e eu vou e sigo todos os apelos do mundo. Entende bem? Então, como eu posso ouvir uma palavra dessa e não me ver dentro dela? Como eu posso abrir mão desse encontro, desse poder glorioso de Deus na minha própria vida, enquanto eu atendo as coisas e os apelos do próprio mundo? Eu preciso que o Espírito de Deus abra o teu entendimento, porque é em amor. Ninguém serve a Jesus de outra forma. Nós o servimos, nos rendemos. Eu falo nós, igreja, nos rendemos, entende bem? Deixamos de lado as diferenças, entramos, continuamos vivenciando o próprio poder da palavra. A troco de quê? Por causa de Cristo. Nós somos batizados no seu amor. Na cruz do Gólgota, na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte, o pecado, o inferno, o diabo. Ali na cruz do Gólgota, Ele fez tudo o que precisava fazer por mim e por você. Entenda bem isso, queridos, que naquela cruz nós somos batizados no seu amor. Aleluia. A justiça, a santidade, tudo aquilo foi decretado através da cruz do Calvário. Não é algo impossível, é preciso ter fé, é preciso andar com Cristo. E a santidade, a verdade, aleluia, e o amor, sem dúvida, fará parte do nosso dia a dia. Não importa meu nome, meu endereço, coisa alguma, importa que sou dele e ele é meu. Você pode dizer isso ao Senhor? Amém? Amém, meus amores? Amém. Então não vou voltar mais nada, porque acho que já falou tudo. Vamos pegar aqui a promessa do Senhor para hoje. Eu sei que a igreja
de Jesus, ela correspondia. Sabe o que é corresponder? Ok? Ela correspondia a Jesus. Então ela caminhava na direção do seu Cristo. Veja bem, não achava nenhum atalho. Percebe? Ela ia na direção do seu Senhor. Ela prevaleceu, permaneceu, ela se correspondia. E a igreja de Cristo, queridos, dos nossos dias, ela corresponde ao plano divino para o final dos tempos. O final dos tempos está sendo colocado, apontado. Já estamos com os pés nesse tempo que se chama o fim. Vejam bem, mas nós correspondemos ao Cristo que venceu a morte. Nós respondemos ao Cristo que venceu o pecado, o mundo, o inferno. A quem nós correspondemos? Estamos ainda ligados, misturados com o mundo. Então, queridos, é uma ótima reflexão, para que possamos tomar decisões no sentido de romper com aquilo que nos impede de viver. Jesus diz no versículo 9 de Apocalipse 3, vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e então você, igreja, saberão que eu te amei. Aleluia! Se há alguém que expresse o amor do Senhor na terra, é a igreja. Eu não quero olhar para dentro das tuas portas, nem da tua casa. Se Cristo não estiver lá, está tudo perdido. Nós somos sim apóstatas do Evangelho, entende bem? Nós somos a sinagoga de Satanás. Vive uma mentira, entenda bem, é perigoso, mas é importante que você entenda, que você saiba, que não é porque é você, isso não vai acontecer. Eu posso fazer parte dessa grande multidão perdida, usando o nome do Senhor, veja bem, dizendo que ama a Cristo, mas a realidade não está aí, está nas escrituras sagradas para a tua vida, para a minha vida. E então o Senhor diz, essa sinagoga, não está exemplificando apenas o povo judeu, sinagoga de Satanás, é a igreja sem Cristo. É possível ter uma igreja que leva o nome do Senhor e Cristo não estar presente nela? É possível sim. Hoje, mais do que nunca, é evidente o estrelismo, é evidente a briga pelo poder nos púlpitos, é evidente a manipulação, os coaches que se levantam para dominar o pensamento, o modo de pensar. São tantas as artimanhas contra a igreja, não é a favor da igreja. Estar em meio à multidão, pulando, saltando, quando sai de lá, só Deus sabe o que pode acontecer. Estamos cada dia mais vulneráveis, porque queremos atender aos apetites da própria carne. Vejam bem, não estamos mais ouvindo a voz do Senhor. A voz do Senhor está na palavra escrita, revelada. E ele fala, essa sinagoga, sabe o que vai acontecer? Hoje eles debocham, hoje eles apontam, hoje eles não querem sentar do teu lado. É sinagoga de Satanás. Mas sabe o que o Senhor disse aqui? É só esperar, porque eu vou trazê-los até você, e eles vão olhar a tua vida, eles vão me ver em você. Eles saberão do teu testemunho, olharão para a tua casa, para as tuas obras, e saberão que eu sou o teu Deus. Deus não está aqui condenando a sinagoga.
Os judeus mesmo terão o dia que vai ser revelado a eles quem é Jesus. E vão dizer: esse é o Jesus de Nazaré, a quem matamos, a quem desprezamos. Exatamente nesse dia dobrarão os seus joelhos. Aleluia, o Espírito Santo os encherá, serão restaurados e perdoados. Então a sinagoga de Satanás há muitas ao nosso redor, dentro da nossa própria casa, os que não creem, os que debocham, os que lançam palavras, não é assim? É uma guerra eterna, eterna não, vai ter o seu fim, mas é uma guerra que parece que não tem fim. Mas não se preocupe com isso, seja você, Filadélfia, seja você a igreja, onde a glória dele habita, onde a palavra de Deus tem poder. Deus chama esses hoje em dia. São a esses que ele busca, esses a quem ele ama e a quem ele quer se revelar. Aleluia. E o Senhor diz aqui no tempo do fim: naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Israel já está de joelhos diante do Senhor, com oração de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, diz o Cristo ressurreto, glorificado. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, é aquele mesmo que foi levado à morte, e chorarão por ele como chora a perda de um filho único. Olha o que Jesus está dizendo aqui para o povo que o desprezou, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Quem é o filho mais velho senão o Senhor? E ele está dizendo: se arrependerão, meu espírito virá, e eles me verão e saberão que eu sou aquele que foi traspassado. Veja bem, chegará esse grande dia onde todos se dobrarão diante do Senhor, e também eu creio que muitos da sinagoga de Satanás também. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa verdade? Então é como ele ama a igreja de Filadélfia, como ele ama essa igreja. Ele nos batizou com indescritível amor do Pai. Veja bem, ele fala dessa igreja, ele não está na terra, mas a igreja ainda está. Entende o que você tem feito com a tua vida, jovem, homem, mulher? O que temos feito, queridos? Estamos preocupados com as férias, preocupados em descansar. Nós olhamos em tantas direções, nada de errado, mas desde que nada disso desvie os teus pés do caminho, do propósito divino com a tua vida. Aleluia. Onde estão os pastores, a liderança? Precisam estar aos pés do Senhor. Aleluia. Começar esse ano é um grande desafio. Precisamos ouvir a voz de Deus. Quantos creem que o Senhor está falando aqui? Diga aleluia. Aleluia. Jesus Cristo satisfez todas as coisas na cruz. Aleluia. E nos batizou no seu amor. Diga amém. Ele tem o poder sobre a vida, a morte e o próprio inferno. E o próprio João, quando viu Jesus glorificado, ele diz: quando vi, caí aos seus pés como morto. E então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. É esse o Deus que diz: conheço as tuas obras. Será que Ele não está te olhando no dia de hoje? Será que Ele não está dizendo para você: conheço as tuas obras? Trabalhamos mais em prol de nós mesmos, mas não tanto em prol de Cristo. Aí eu fico atrapalhada porque é muita coisa para falar. Entendam bem.
trabalhamos muito. Os 24 horas, eu não sei quantas sobram para servirmos ao Senhor, para adorarmos o seu santo nome, para nos aproximarmos da sua santa palavra. Mas ele cita aqui, quando ele fala, é preciso sofrer por amor a Cristo. Randerio de Haas. Tiago 4:4, leia comigo. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça o quê? Inimigo, diga inimigo de Deus. Abrir mão da palavra da verdade, fazer concessões nas nossas escolhas e vida. Nos tornamos inimigos de Deus, porque o mundo vai te puxar. E à medida que você atende o apelo, você se torna inimigo de Deus, porque você vai contra a palavra e o propósito divino. E a consequência é uma só, né? Qual é a consequência? A porta do evangelho se fechará. Então, eu espero que hoje esta palavra traga uma libertação, um arrependimento no nosso coração, para que o evangelho volte a ser pregado dentro de casa, que o evangelho do nosso Senhor volte a ser ouvido, crido, né? Nos dias de hoje, pela nossa vizinhança, parentela, que nós sejamos esta pessoa que tem autoridade para pregar a própria palavra. Diga, autoridade para pregar a própria palavra. Amém? Agora um toque, mais um. O que acontece se o meu testemunho já não interessa para ninguém? Quando eu abro a boca para falar do meu Senhor, ninguém quer mais me ouvir. Aí eu te pergunto, a culpa é de quem? Destas pessoas? Ou será que a culpa maior está em nós mesmos? Porque eles passam a ridicularizar o nome do Senhor quando nos ouvem testemunhar, quando nos ouvem falar. Na verdade, eles não dão ouvidos. E nem sempre a culpa é do mundo. Será que não é porque perdemos a autoridade do nome de Jesus? Será que essa porta já não foi fechada? Será que não perdemos a grande chance de levar adiante? Essa porta do evangelho se fechou. É algo que nós precisamos orar e nos arrepender. Ou será também que não é que essa autoridade foi perdida, a porta foi fechada por causa da mistura do mundo dentro de casa, na família? Toleramos o falar mal uns dos outros, toleramos a amargura, a ausência de perdão em nosso meio, toleramos os vícios, toleramos tanto lixo dentro da nossa própria vida, casa, família. Será que não estamos assim misturados porque não queremos nos separar do mundo? Então, na nossa própria vida, de repente estamos mais parecidos com o mundo do que com Cristo. Vocês lembram de Sodoma? Lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu ali? Ló tentou pregar o evangelho no meio do caos. O juízo já estava chegando, os anjos estavam ali aguardando. Deus já ia destruir Sodoma. Então, no desespero e pela insistência dos anjos, quantos anjos Deus tem colocado do teu lado? Quantos anjos tem te ligado? Quantos anjos de Deus querem te alertar? Querem falar, presta atenção, não desiste. Vamos insistir, jejue, vamos clamar, vamos abraçar, vamos perdoar. Quantos anjos de Deus nos estão insistindo para você dar mais um passo de fé? Exatamente. Ló então foi falar que era o tempo do fim, que ia vir o juízo, que Deus ia destruir. Do jeito dele, ele quis pregar para os seus genros.
E sabe o que os genros de Ló disseram? Está em Gênesis 19:14. Pensaram, não quiseram nada, nem ouvir, riram, brincaram com Ló. Amém? Por quê? Porque eles pensaram que Ló estava brincando. Imagina, ele está falando que vai acabar o mundo, que Deus vai mandar fogo dos céus, que vai destruir, que não vai ter perdão, que vai ser morte eterna e tudo mais, que o inferno existe, seremos lançados no fogo. Entende? Mas pensei que ele estava brincando. Não levaram Ló a sério. Por que será que não levaram Ló a sério? Leia as Escrituras. Vai ver o estilo de vida de Ló. Ele conhecia o Senhor através de Abraão. Então vai lá olhar e ver. Abraão era servo, era filho, era amado do Senhor. E Ló, com a vida mundana que levava, então tão misturado ali com Sodoma. Olha só a grande cidade, Sodoma. Agora presta bem atenção. Eles não levaram a sério a pregação de Ló, porque era o fim dos tempos. Não, pensei que ele estava brincando. Muitos vão olhar que já estamos às portas e vão falar: pensei que era brincadeirinha, que não estava falando a sério. Não levei em conta, estava distraído. É bem isso, porque não tem autoridade para pregar a palavra da verdade. Porque quando temos autoridade, queridos, das duas uma: ou toma uma decisão de morte eterna ou de vida eterna, ou se arrepende, os joelhos se dobram e ali começa um novo tempo. Aleluia. E eu digo, ainda dá tempo. Você pode dizer isso? Diga para quem está do teu lado: ainda dá tempo. Então, ele estava brincando, veio a destruição, pereceu. Eles não foram com Ló, não acompanharam Ló, não quiseram. Por quê? Por causa dessa pregação sem nenhum tipo de fundamento, nem de autoridade. Nós temos que ser expert no poder da palavra da verdade. Quem está brincando com quem? Eram os genros que estavam brincando com Ló, ou Ló estava brincando com o crente, né? Vamos dizer assim, crente mundano, brincando com os seus genros. Quem está brincando com quem? Você acha mesmo que nós estamos vivendo um tempo de brincadeirinha? Que ainda dá para continuar brincando? Diga jamais. Jamais. Aleluia. Queridos, verso 8: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não vai fechar a igreja de Filadélfia. Vocês são os mensageiros, são a igreja noiva. Vocês são santas. Percebe bem, a santidade e a verdade não é negociada no teu coração e na tua vida. Quando começamos a negociar, toma cuidado. É um alerta do Espírito Santo para você. Não abra mão do Senhor, nem das coisas dEle. Ele pode te confiar grandes coisas no dia de hoje. E 2026 vai ser um ano de grandes feitos, de grandes conquistas, de grandes testemunhos. Quantos creem podem dizer amém? Amém e amém. Aleluia, aleluia. Diga: Deus é bom. Lucas 14:33, da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Quem disse isso? O Senhor. Enquanto esteve aqui conosco, amém? Você pode ler comigo em voz alta, queridos? Que esta palavra tome forma, te traga revestimento. Diga comigo: da mesma forma. Vamos lá. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo, diga tudo, o que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus falando. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, o que possui, não pode ser meu discípulo. A grande questão da nossa vida
É que atribuímos as circunstâncias desfavoráveis. Ah, aconteceu isso, agora foi isso. Ah, dificuldade daquilo, agora não sei o quê, voltou atrás, agora não sei. Nós nos prendemos às questões desfavoráveis ao nosso redor e apontamos na direção dessas decisões todas, situações. Mas o grande fato de tudo isso continuar dando errado é porque nos falta o quê? O poder de decisão. Nos falta um não para o mundo. E não temos também uma definição de um sim para o Senhor. Estamos entre o mundo. Para o mundo é não, diz a palavra, renuncia, não te pertence, não tem parte. É não para o mundo. Mas como ainda não tomei uma decisão firme, com um não para o mundo, e também nenhuma decisão firme para o meu Senhor, eu estou como? Vulnerável. Diga, vulnerável. Amém? Amém? E então diga, estou nas mãos do inimigo. O inimigo tem pleno acesso para mim. Daqui e dali, eu quero tudo e não tenho coisa alguma. Satanás toma a decisão por mim por causa do meu pecado e me leva para onde ele quer. Veja bem, os filhos de Deus devem ter de forma muito clara na sua vida quais são as fronteiras com o mundo. Elas precisam estar claras, aqui não passa, aqui tem, como eu não consigo achar a palavra, os que resistem lá, os guerrilheiros, aqui tem os mandantes de Satanás, tomando conta desses limites, estão aqui tomando conta e eu não posso atravessar, para lá eu não posso ir, se eu for eu sou pego. É bem isso, nós não temos isso claramente avivado no nosso coração. Olhamos e achamos que não custa visitar do lado de lá, que ainda dá para dar um oi. Puxa, tenho tantas saudades disso, daquilo. Achamos que podemos atravessar, porque as divisas não são claras no meu coração. Amém? Gálatas 6,14 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, diz Paulo, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo é não e Cristo é sim. Diga, o mundo é não e Cristo é sim. Hoje é um bom dia para orarmos nesse sentido, amém? Se alguém se deixa enganar religiosamente, amém? E aceitar uma religião sem Cristo. Veja bem, tem muita igreja onde Cristo não está. Tem muita igreja onde Cristo não tem parte. Tem o nome de igreja. Então se eu me deixo enganar, porque eu vou falar, ah não, fizeram isso, ah mas tudo bem, nossa eu gostei do louvor, ah mas isso e aquilo, ah não, até que a pregação foi boa, ah mas isso e aquilo, e a gente vai negociando, eu estou me abrindo para o espírito do engano. Então se eu aceito a religião sem Cristo, é porque já estou nas garras de Satanás, ele já me trouxe e de alguma forma vai me convencer do caminho. Diga, é um grande perigo para os nossos dias. Amém? Amém? Vocês sabem que as maiores autoridades religiosas, a religiosidade dos judeus, na verdade, eles eram os que mais perseguiram Cristo nesta terra. Eles eram os que mais negavam com veemência a salvação em Jesus. Eram esses religiosos, a religião sem Cristo. Veja bem, hoje não é diferente. Amém? Tem muitos irmãos, muitas igrejas que representam os cristãos sem Cristo.
Eles estão nas baladas, eles estão em meio à multidão, eles estão nas festividades, eles estão se divertindo, eles continuam uma vida deliberada ao pecado, né, aos apetites da própria carne. Então, há muitos cristãos sem Cristo, sem compromisso com a palavra da verdade, e que também não prezam a santidade do Senhor na sua própria vida. Veja bem, esses zombam, são os que zombam da atual igreja de Filadélfia, que professa santidade e a verdade da própria palavra na sua vida e no seu caminho. Diga, tem alguma coisa que ficou oculto que eu não possa ver? O quanto esta palavra é atual e o quanto ela é real? Diga, aleluia, Senhor, obrigado porque a luz brilha no meu coração e nos meus olhos através da tua santa palavra. Amém? Amém? Já estamos quase que encerrando. Veja bem, hoje em dia é mais fácil você levar a Cristo um ladrão ou qualquer outro tipo de criminoso do que levar ao arrependimento um cristão sem Cristo. Porque ele está preso aos dogmas da igreja, ele está preso à aparência, à falsidade, né? Uma vida de mentira, não mostra quem é, nem o que traz dentro do seu próprio coração, não se expõe ao discipulado. O discipulado nada mais é do que o poder da palavra sobre a vida dele. Ele será acompanhado a passar por essa transformação, debaixo de jejum, de oração e de ensino da palavra. Esses não se submetem, veja bem, porque querem levar o evangelho à sua própria maneira. Então negam o Senhor. Entenda bem, esses são os mais difíceis de se arrepender e de voltar para Cristo Jesus. Esses, sem dúvida, farão parte da igreja do anticristo, porque ele seduzirá essa igreja e fará dela, ele se tornará o Deus desta igreja, atendendo a todos os pedidos e aplausos. Então prestem bastante atenção. Estamos vivendo, já visualizando o tempo do fim. Diga comigo, o tempo do fim se aproxima. Aleluia! E nesse tempo o Senhor diz, todos saberão que eu te amei. Onde está a igreja que Ele ama? No meio dessa confusão toda, entenda bem, vamos fazer barulho, vamos participar, temos que estar, temos que mostrar a nossa fé. Demonstre a sua fé no momento que você levanta da cama. Demonstre que você ama e que Jesus é tudo para a tua própria vida. Ele te conduzirá em triunfo durante todo o dia. Aleluia, o deitar à noite será em paz, o descanso será o descanso dos justos. Enquanto você dorme, Deus tira do ímpio e traz até você as oportunidades. Aleluia! Ele te coloca debaixo da sua poderosa mão. Posso ouvir um amém, um aleluia? Essa é a igreja. Esse é o modelo de igreja. Você pode olhar e falar, não existe. É difícil, porque você não decidiu se é sim ou não para Cristo. Entenda bem, você ainda está lá fora, do lado de fora da igreja. Você ainda tem as suas preocupações com o mundo. Começa dando graças de coração pelo pão, pelo teu sustento, pelos recursos que chegam no dia a dia, para que você não seja envergonhado nem humilhado. Aleluia, e leve uma vida digna, onde a glória do Senhor se manifestará. Ela virá, será renovada. Assim que você menos esperar, o Senhor dirá para você, eis-me aqui. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. No verso 11, venho em breve.
Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. A briga aqui é pela coroa. A coroa do reino, a coroa que pertence a Cristo, que é a propriedade exclusiva do Senhor. A tua casa, a mortandade não entra. Na tua casa, a miséria não tem poder para habitar. Limpa, adorna, faz o melhor que você pode, cuida daquilo que o Senhor te entregou todos os dias, porque Ele já tem tudo preparado, aleluia, para te receber. Para se assentar ao lado dEle no trono, e a tua coroa ninguém tocará. E Ele diz: fica esperto, não se deixe roubar nem levar por amizades, ou por isso ou por aquilo outro. Você é único como o teu Senhor, assim o é para Deus. E ninguém será coroado sem antes vencer muitas batalhas. Ninguém será coroado de graça. Lembram-se de Davi? Ele venceu o urso, o leão. Depois ele teve que vencer Golias, o principado dos filisteus. Ele teve que olhar de frente, vencer o poder das trevas, olhar para o seu inimigo, repreender, ficar de pé, declarar a palavra, entende bem? Confessar os seus pecados, a sua fraqueza. E então Deus agiu pela fraqueza de Davi, o ergueu para vencer o gigante, entende? E venceu de verdade, arrancou a cabeça dele, nunca mais o atemorizou, deixou o povo de Israel livre, por causa de uma posição, de uma decisão de vida. Se você negociou a tua decisão de vida, se arrepende hoje, pede perdão e diz: Senhor, ajuda-me a retomar. Senhor, eu quero continuar firme no teu caminho, eu quero seguir os teus planos. Aleluia. Diga: só o Senhor é Deus. Aleluia. E no verso 10, vou voltar: eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir, igreja, sobre todo o mundo. A provação virá, e eu te guardarei da hora da provação, para pôr à prova os que habitam na terra. Aí você verá a mortandade chegar, você verá as circunstâncias ao teu redor. Caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Vejam a palavra da promessa, e quando ele diz: guardarei a hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, ele está apontando na direção do fim, quando ele vai voltar, entende bem? Eu te livrarei da provação. Como que o Senhor vai nos livrar das guerras, de todo o confronto, da mortandade que virá? Como o Senhor livrará o seu povo? Claro que sim, Ele retirará o seu povo da terra, e a terra será praticamente quase dizimada por toda a maldição, pelo sangue e por toda forma de mortandade. E Ele promete aqui a minha igreja: não, eu a livrarei do dia da provação que está por vir sobre todo o mundo. Então o livramento certamente já é uma garantia de grande vitória. Aleluia, aleluia. Esse mundo pertence ao Senhor, não pertence a mim, nem a você. Esse mundo não diz respeito a nenhum de nós. O que diz respeito a nós é o reino, o que diz respeito a nós é o trono, aleluia. É as bodas do Cordeiro, é com isso que devíamos estar ocupados, que deveríamos dobrar os joelhos e adorarmos o Senhor todos os dias. Se alguém entende, diga amém. E ele encerra dizendo: venho em breve. E aí vem uma voz de comando que nós vamos orar agora para encerrar. Aprendam, Mateus 24, 32. Aprendam a lição da... Vamos lá? Aprendam a lição da figueira. Quem é figueira? A simbologia
do Estado de Israel. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração, diga esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Porque o Senhor deixou esta palavra profética. Ele não está falando aqui do tempo do fim. Veja bem. Ou melhor, ele não está falando do arrebatamento para a igreja. Aqui ele intercala e fala do tempo do fim. Ele diz: quando tudo isso acontecer, as guerras, quando essa grande loucura vier sobre todos, veja bem, esta geração, praticamente de hoje, esta geração, então verá que o Senhor está às portas. Aqui Jesus fala especificamente para a sua vinda sobre a terra. Ele não está falando para a igreja. É um sinal profético do tempo do fim. E não um sinal profético para o arrebatamento. No arrebatamento o Senhor diz: ninguém saberá o dia e a hora quando o Senhor virá. Essa é a promessa do arrebatamento. Mas aqui, então, não há sinais proféticos para o arrebatamento. Mas há sinais proféticos para o tempo do fim. Só que Jesus não vai chamar a igreja no tempo da destruição. Ele chamará a igreja antes da grande tribulação. O que eu diria para você? Quão próximo está o arrebatamento da igreja? É aí que você se encaixa. É aqui que você precisa se aproximar. E eu te pergunto, quando ele fala de geração, eu preciso te esclarecer. Não passará esta geração. Jesus falou mais de 2000 anos. Mas que geração é esta que ele está apontando aqui? Quanto dura uma geração? Quantos sabem? Em torno do quê? Oiê! Ninguém sabe? 40 anos. É a média que se marca uma geração na terra. Agora presta você atenção, a figueira, Israel. Handeri Barras. Aqueles que viram o ressurgir da figueira, os ramos se estendendo e florescendo, dando folhas, a vida brotando. Aleluia. Saberão que eu estou às portas. Israel, em 1947 precisamente, foi reconhecida como nação depois de 2000 anos, praticamente espalhados pelas nações da terra. Em 1947, já falamos isso aqui. Israel é reconhecido na ONU como nação. Aleluia. Em 48 começou o Estado de Israel sobre a face da terra. Em 67, Jerusalém, que não fazia parte, passou então a ser capital de Israel. Foi conquistada e passou a ser capital de Israel em 1967. De lá, de 47, 40 anos se passaram e tudo foi estabelecido. A capital, o povo, os domínios da terra, e o povo começou a
voltar para a terra da promessa. Nesses 40 anos, até mais ou menos 1980, completou-se uma geração. Eu nasci bem antes disso e vi todos esses passos. Vi a figueira florescer. Vi e vejo hoje o poderio econômico, prêmio Nobel em toda a terra, dos cientistas, agrônomos e por aí vai. Israel se destaca como pouquíssimos sobre a face da terra em tão pouco tempo. Estamos vendo Israel florescer e a vida se manifestando sobre eles. E o Senhor diz: esta geração que viu a figueira florescer, não passará. Ela saberá que estou às portas. Eu não sei quanto tempo mais falta. Não importa nenhum de nós, mas importa que o meu coração esteja alinhado à palavra da verdade. Os dias são claros diante dos olhos espirituais. É importante que você veja, e tema ao Senhor. E Jesus diz assim no verso 31, quando pois o Filho do Homem vier na sua glória, já está falando da vinda, da segunda vinda, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisamos de roupas ou de vestimentos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos ou pequeninos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Eu te pergunto se esta não é a obra das mãos da igreja: cumprir com afinco, com atenção, com sensibilidade, com temor ao Senhor. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos. E aí vocês já sabem, e no verso 45, e ele responderá aos malditos: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. Você crê num recomeço de vida, de fé, de santidade e verdade? O Senhor abre 2026 para você, com esta palavra, para que você ore, que você ache tempo para dobrar os seus joelhos e para falar: eis-me aqui, Senhor. Poder de decisão. Não mistura, mas tem esse, tem aquele, tem outro. Cada um escolha o seu próprio caminho no Senhor. Mas a minha parte eu farei. Quero
queiram ou não queiram, quer ouçam ou não ouçam. Eu serei a luz do Senhor para minha família e descendência. E por onde eu andar, aleluia, e a glória do Senhor te respaldará.